para começar a falar de auriculoacupuntura, a gente precisa entender que essa técnica ela tem a sua raiz baseada na medicina tradicional chinesa. Então, tudo que eu faço, a associação com a auriculoacupuntura, provém dessa raiz, dessa medicina, que para você entender, essa medicina não é algo recente. Essa técnica, que é a auriculoacupuntura, que provém dessa medicina, é uma técnica milenar, que data aí por volta de mais de 5.000 anos. Ou seja, é uma técnica que sempre, quanto mais passa o tempo, se torna atualizada, tendo cada vez mais evidências científicas falando sobre ela e comprovando a cada evidência o quanto ela é importante, o quanto ela se empodera a cada novo benefício que é descoberto. É uma técnica que hoje em dia já é enfatizada pela Organização Mundial de Saúde através de acupuntura. A gente observa que o Conselho Nacional de Saúde indica a utilização de acupuntura e auriculoacupuntura para pacientes aí que passaram pela Covid-19, para diversas outras situações que envolvem o emocional, o físico e o mental dos pacientes e do ser humano, obviamente. Quando a gente fala de auriculoacupuntura, de acupuntura, medicina tradicional chinesa, para que você entenda melhor, vamos imaginar uma árvore, tá? Então, se a gente observar, a árvore ela é formada pela raiz e pelo caule. Toda essa parte de caule, de raiz da árvore, toda a base dessa árvore, ela é a nossa medicina tradicional chinesa, que é uma medicina muito antiga e que, conforme essa árvore vai saindo do seu caule, que vão gerando-se os ramos, vão existindo vários ramos nessa árvore. Esses ramos, que eu estou fazendo analogia com essa árvore, são os ramos de atuação dessa medicina tradicional chinesa que é tão rica. A medicina tradicional chinesa, ela possui diversos ramos de atuação. Dentre eles, nós temos a acupuntura. E nessa acupuntura, desse ramo da acupuntura, saem alguns ramos, e dentre eles eu tenho a auriculoacupuntura. A medicina tradicional chinesa é tão rica que todos esses ramos eles podem atuar de forma separada e também de forma associada, trazendo assim cada vez mais benefícios para a qualidade de vida dos nossos pacientes e a nossa qualidade de vida também. Então, eu posso atuar com medicina tradicional chinesa quando eu atuo com acupuntura, quando eu atuo com a dieta específica dessa medicina, a dietoterapia chinesa. Eu posso atuar quando eu falo de fitoterapia, a fitoterapia chinesa, utilização de ervas, de macerados, de infusões específicas dessa medicina. Eu posso atuar com medicina tradicional chinesa quando eu abordo algumas práticas corporais, exercícios específicos dessa medicina, como o caso do Tai Chi Chuan. Então, observe como é rica essa medicina, e dentre essas nós temos a auriculoacupuntura. A auriculoacupuntura, ela bebe dessa fonte da medicina tradicional chinesa, dessa raiz, ela é nutrida por essa raiz, e essa atualização constante, ela vem a partir do desenvolvimento dessa técnica, que de início não foi tão valorizada pela própria medicina tradicional chinesa, porque a acupuntura era o grande carro-chefe, mas que cada vez mais, e conforme ela se dissemina pelo Ocidente, ela vai ganhando mais adeptos, mais seguidores pela sua eficácia, pelo seu tratamento ter um resultado, ser tão objetivo e ter resultados tão eficazes, e principalmente que podem ser observados na primeira sessão. A gente observa que o intuito da auriculoacupuntura é sempre ajustar as necessidades que o paciente precisa. Como assim? Caso o paciente ele tenha excesso de alguma coisa, com a auriculoacupuntura eu venho lá, diminuo esse excesso e equilibro esse paciente. Se o paciente tem deficiência de alguma coisa, eu vou lá e aumento um pouquinho, vai trazendo de novo o equilíbrio para esse paciente. Então, eu utilizo a auriculoacupuntura como uma técnica que sempre está buscando o equilíbrio do meu paciente nos âmbitos físico, emocional e psíquico, ou seja, mental. Com a auriculoacupuntura eu consigo ajustar esses desequilíbrios, já trazendo uma melhora rápida para esse paciente, como eu já falei, mas eu consigo também com a auriculoacupuntura
prevenir doenças. Eu consigo manter a saúde desse paciente, porque através de aurícula, ou seja, desse pavilhão auricular que é utilizado no tratamento, eu consigo fazer a leitura do meu paciente, eu consigo identificar diversos órgãos e consigo identificar se as funções desses órgãos estão em equilíbrio ou desequilíbrio. Por mais que a auriculacupuntura esteja vinculada à acupuntura, a gente não pode deixar de falar que em 1951, o Dr. Paul Nogier, que era um médico francês, ao receber em seu consultório um paciente que tinha se curado de uma dor no nervo ciático e observou que essa cura tinha sido obtida através de uma curandeira da época, que cauterizou, ou seja, literalmente queimou um ponto na orelha, despertou muita curiosidade nele. A partir disso, esse médico começou a tecer pesquisas sobre a auriculacupuntura. E nessas pesquisas ele começou a mapear esse pavilhão auricular, uma vez quando ele dava estímulo em um ponto ele via um resultado. Além disso, ele observou que pontos que estavam mais dolorosos nesse pavilhão auricular tinham relações com algumas alterações orgânicas e algumas alterações físicas que aquele paciente apresentava. Então, foi a partir de Paul Nogier que nós começamos a ter um maior detalhamento desse pavilhão auricular e a criação de mapas. Lógico que essa cultura que foi gerada no Ocidente, lá na França, também foi trazida para a China e a China também bebeu dessa fonte. E hoje a gente entende que a medicina tradicional chinesa, ela desenvolve uma forma diferente de enxergar esse pavilhão auricular que Paul Nogier enxerga na medicina que a gente chama de medicina ou escola francesa de auriculoterapia. Para você ter ideia, Paul Nogier, ele associou esse pavilhão auricular com um feto em posição invertida, ou seja, um feto na posição na hora do trabalho de parto, ou seja, na posição cefálica que a gente chama, onde a cabeça está para baixo e as pernas, os membros inferiores, estão para cima. Então, se a gente compara, a gente observa que existe uma correlação que foi traçada por Paul Nogier na escola francesa desse pavilhão auricular, onde toda a parte de cabeça ficaria nessa região de lóbulo e os demais órgãos relacionados a essa posição desse bebê no interior do ventre materno no processo de trabalho de parto, ok? Então, sendo assim, essa é a posição e essa é a forma que ele estabelece para melhor identificação da localização de órgãos e de estruturas do corpo humano relacionado a esse pavilhão auricular. Nesse pavilhão auricular, nós observamos que ele é o que nós chamamos na medicina tradicional chinesa de microsistema. O que é microsistema? É uma pequena parte do corpo que representa todo o corpo, ou seja, quando eu estimulo um ponto nesse pavilhão auricular, esse ponto ele vai gerar uma resposta no restante do meu corpo, dependendo do estímulo que é ofertado e do ponto que eu utilizo. Isso também é trazido por Paul Nogier e também se encontra na medicina tradicional chinesa. Porém, para Paul Nogier existe uma relação reflexa e uma relação com o sistema nervoso central que é estabelecida, enquanto que para a medicina tradicional chinesa, a forma que nós investigamos, que nós olhamos, não envolve só apenas o comprometimento físico, envolve o emocional, o mental e está relacionado à circulação energética que acontece da relação desse pavilhão auricular com esses órgãos. A forma de entender esse pavilhão auricular é diferente da medicina tradicional chinesa, quando a gente compara com a escola que Paul Nogier fundou a partir dos seus estudos e comparações com esse feto e o pavilhão auricular.